Tudo tranquilo? Realmente espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Vamos à aula Relevo do Brasil. Lembra que quando falamos relevo, corresponde à palavra geomorfologia. Geo, terra, logia, ciência, morfo, forma em grego, tá? Então nós estamos estudando a forma da terra, correto? Essas formas nós trabalhamos na superfície. Então essas formas, que nós chamamos de relevo, corresponde a planaltos. Então o que são planaltos? São áreas irregulares, tá? Que sofrem processo de erosão. Pelo Jurandir Ross, tem aí acima de 300 metros de altitude. Planície, essa área plana que sofre sedimentação. Pelo Jurandir Ross, até 100 metros de altitude. Depressão, uma área mais baixa que as terras vizinhas, apresentando certa inclinação, onde há o predomínio de forças erosivas em relação às forças de sedimentação, tá? Apresentando de 100 a 500 metros de altitude, pela classificação do professor Jurandir Ross. E montanhas, formações recentes, cadeias orogênicas, formadas pelo choque de placas tectônicas, podemos chamá-las de cadeias terciárias, que correspondem à estrutura geológica dos famosos dobramentos modernos, correto? Muito bem, então essas são as classificações bem simples aí do aspecto do relevo, pessoal. Muito bem. O relevo para nós temos um relevo mais antigo, que é o Haroldo de Azevedo, tá? Que vai dividir o Brasil, no aspecto de planaltos e planícies, simplesmente observando a altimetria. Essa classificação é substituída pelo professor Aziz Absaber, em que ele vai apresentar planaltos, áreas que sofrem erosão, e planície, área que sofre o que? Sedimentação. Como vocês podem observar no mapa, a divisão aí de várias áreas do nosso país em planaltos e planícies. Qual que é a parte mais importante relacionada a esse relevo? São as formas que nós encontramos relacionadas aos planaltos. Então, no centro-oeste e no nordeste, apresentamos chapadas, elevações com topo plano, correto? Sedimentar. Na região do sudeste, encontramos os mares de morros, morros arredondados como pão de açúcar, arredondados porque são cristalinos, antigos, né? Lembra que eu posso falar de estruturas antigas, cristalinas, cambrianas, cratonianas, crátons, formações antigas, que já foram desgastadas por seu topo arredondado, mares de morros ou formas mamelonares, cristalinos, terras altas do sudeste, e esses declives acentuados chamamos de escarpas, tá? Escarpas de planalto. Depois, no oeste paulista, no oeste da região sul, encontramos as cuestas, um relevo que forma rampa, porque é uma estrutura arenito-basáltica. E por fim, lá na Campanha Gaúcha, Pampa Gaúcho, sul do Rio Grande do Sul, encontramos as suaves colinas, ondulações chamadas coxilhas, as coxilhas dos pampas, por exemplo. Voltamos ao nordeste. Ao voltar ao nordeste, encontramos chamados Inselbergues, não é? Morros testemunhos, morros isolados, são estruturas elevadas em regiões com predomínio de áreas mais aplanadas. Então nós temos as elevações isoladas diante de imensas regiões aplanadas. Essas áreas isoladas em clima semiárido dão-se o nome de Inselbergues, correto? Outro aspecto importante, o sertão nordestino, encontramos estruturas aplanadas chamadas de pediplanizadas, pediplanizadas, estruturas que foram aplanadas pelo intemperismo físico. Se você está estudando ou está diante de uma questão, ouviu a palavra Inselberg, ouviu a palavra pediplanizada ou pediplano, você vai direto para o sertão nordestino. Isso é muito importante. Temos o Planalto das Guianas cristalino, onde fica o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, 2.995,30 metros de altitude, tá? Mostra que o Brasil é uma estrutura de formação antiga, onde há o predomínio dos chamados maciços escudos antigos, que foram desgastados, tá? Formados lá nos éons Arqueozoico e Proterozoico, e o predomínio de bacias sedimentares,
né? Outra coisa, o Brasil está no centro da placa sul-americana, não há choque de placas para formações de dobramentos modernos, cadeias montanhosas, então logicamente o Brasil predomina baixa altitude. Por que baixa altitude? Não há dobramentos modernos, porque não tem choque de placas tectônicas aqui, não há vulcanismo ativo, não houve a formação de cadeias montanhosas, formações de estruturas antigas, maciços antigos desgastados e o predomínio de bacias sedimentares. E por fim temos a planície e terras baixas amazônicas, a planície do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, e por fim a planície litorânea, beleza? Vamos ao último relevo, o relevo de quem? Do Jurandir Ross. Então o que ele faz? Ele aumentou em relação às unidades do relevo, se a gente comparar com o Aziz Absaber. Tá? Por quê? Porque ele tomou o projeto Radan Brasil, certo? Então, uma imagem via satélite, com posições de radares, então o relevo ficou perfeito agora. Tomando como base o que? Análises como morfoestruturais, morfoclimáticas, tudo bem? Em que nós temos aí o processo da análise do que? Da morfologia do lugar, a ação do clima sobre o relevo, tá? As forças exógenas agindo sobre esse relevo. É um relevo mais difícil? Lógico, ele é muito mais difícil. Porém, o que você faz para estudar? Você vai pegar o mapa, olha primeiro para a Amazônia. Olhando para a Amazônia, o que você percebe? Que os extremos da Amazônia têm planaltos residuais resíduos que resistiram aos processos erosivos. Então são planaltos residuais nos extremos, depois uma imensa depressão, né? Depressão marginal, porque margia estruturas sedimentares, marginal norte e sul amazônica, e depois também a depressão da Amazônia Ocidental. E por fim, a planície margeando os rios, acompanhando, por exemplo, as várzeas. Então, está estudando como é que funciona a Amazônia? Planaltos residuais norte e sul nos extremos, depressão norte-sul e da Amazônia Ocidental, e por fim a área da planície. Olho para o centro do Brasil. O que eu tenho que perceber no centro do Brasil? Chapadas. Então o Brasil tem planaltos e chapadas da bacia do Paraná, do Parnaíba e dos Parecis, certo? Formando toda aí a região do centro do Brasil. Tá? Isso é um ponto importante. Depois você vai para o Nordeste. O que eu tenho importante no Nordeste? O Planalto da Borborema, que sempre aparece nos vestibulares, porque ele barra a passagem de ventos úmidos. Tá? Então, do lado do litoral fica o Barlavento chovendo, de onde o vento chega. E o sertão nordestino fica a Sotavento, onde o vento chega seco. Se solta o vento, porque não tem umidade. Entendeu como você vai guardar? Sotavento é a área seca. O Planalto da Borborema. A imensa depressão sertaneja e São Franciscana, que vai pegar quase toda a região nordeste. Essa depressão, tá? Nós podemos também falar de depressão interplanáutica, pediplanizzadas, lembra dos pediplanos? Áreas podem ter aplanamento pelo intemperismo físico, por exemplo, legal, nos chama atenção. Desço para o sudeste, planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste, que marca os mares de morros cristalinos, tá? Importante. Eu vou ter aqui em São Paulo a depressão periférica ocidental, ou a depressão periférica paulista, correto? Que é o mais importante, vai para a região sul também. Se eu pegar São Paulo e a região sul, eu vou chamar a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Oh, meu Deus do céu, para guardar o nome desse. São Paulo, depressão periférica paulista, e está encerrado o assunto. Entendeu? É muito mais fácil. Outro fato importante, você tem a planície e Pantanal mato-grossense, não planície do Pantanal, planície e Pantanal, porque há áreas que são alagadas o ano todo, formando pequenos pântanos, mas a maior parte da planície que é alagada. Então é planície e Pantanal mato-grossense. Planície do rio Amazonas, tá? Só margeando os rios, não há mais aquela imensa planície amazônica do Aziz Absaber, não, uma pequena planície só acompanhando os rios, correto? E a planície e tabuleiros litorâneos. Então, peraí, o que é um tabuleiro? Tabuleiro é aquilo que nós encontramos no Nordeste, exemplo, Salvador, Porto Seguro, tá? Em direção, por exemplo, ao Ceará, tá? Rio Grande do Norte, são elevações sedimentares junto à praia. Então você está na praia, as suas costas
tudo bem? Ou à sua frente vai ficar uma elevação 30 a 40 metros sedimentar, que nós chamamos de tabuleiros, que também é chamado de falésias. Na verdade, os tabuleiros é uma formação de falésias, só que os tabuleiros são sedimentares. Falésia basáltica ou cristalina no sudeste e no sul. A mais famosa é a falésia no município de Torres, no Rio Grande do Sul, né? Um imenso paredão basáltico, por exemplo, tá? Então assim, pessoal, fica um pouco mais fácil você interpretar a questão do relevo do professor Jurandir Ross, beleza? Um grande abraço, pessoal, até mais, lembrando, geografia salvando vagas. Um grande abraço.